Burocracia, pedágios abusivos, impostos elevados. Todos esses fatores encarecem os preços dos produtos brasileiros. É o chamado Custo Brasil, um dos temas preferidos do senador Sérgio Souza, que está aqui conosco no Cidadania. Seja bem-vindo, senador. É um prazer, Paulo, estar novamente aqui discutindo um pouco esse nosso país, né, que é gigante, mas que tem os seus problemas internos e nós precisamos, como congressistas, como cidadãos, discutir os problemas e discutir de forma elevada para que possamos melhorar a vida do cidadão brasileiro. Bom, o senhor tem insistido bastante nesse tema Custo Brasil. E invertendo um pouco as nossas prioridades aqui do que eu falei no início, vamos falar dos pedágios, sobretudo no seu estado, no estado do Paraná, onde existem 27 praças de pedágio, correto? Perfeito. E o preço médio de R$10 por cada vez que se passa no pedágio, e a distância média de 50 quilômetros. É muito, 50 quilômetros entre uma praça e outra. É muito, se né? nós colocarmos a extensão das rodovias pedagiadas, dividirmos por 27 e colocarmos o valor também dividido por 27, o valor médio é em torno de R$10. É um modelo construído na década de 90 que faz mal ao país. Naquele momento, os contratos não previram que o Brasil ia crescer, não havia os investimentos públicos que se tem hoje, os modelos das concessões eram totalmente diferentes daquelas que são hoje, ao ponto de você comparar, né? Agora, o governo federal acabou de leiloar um trecho da 163 no Mato Grosso ao custo de R$ 2,64 para 100 quilômetros. R$2, ou seja, é um quarto do valor que se paga no Paraná e para o dobro da distância. E deve ser duplicado. Só vai poder começar a cobrar a hora que duplicar pelo menos 10%. E as rodovias do Paraná, nesse pedágio absurdo, eu tenho dito com toda tranquilidade, é um dos mais caros do mundo, não tem previsão de duplicação, a não ser alguns poucos trechos, contornos e assim por diante. E vai até 2023. Quem paga isso tudo? O cidadão paga. Você conseguir instalar algum tipo de empresas, de indústrias no interior do Paraná é muito caro. Pesa na conta, porque onde está o setor consumidor, o grande setor consumidor do Brasil? Está na região mais litorânea. Então, se você pegar de Curitiba para você descer para o sul, você vai ali pela 101, o pedágio está barato, não está ruim. Você está um pedágio a 1,50 médio. Se você sair de Curitiba, você ir em direção a São Paulo, pela 116, também é em torno de 1,60. Agora, se você montar uma fábrica em Foz doIguaçu, até chegar em Curitiba e para ir para São Paulo ou para o sul, você vai gastar 600, 700 quilômetros mais ou menos. Mais ou menos isso. Você vai ter umas 10, 11 praças de pedágio nessa média de preço. Então, você não monta uma indústria. Tem Londrina, um certo momento, recebeu a proposta de montar lá uma montadora, uma fábrica de geladeiras, de refrigeradores. Aí eles fizeram todos os estudos econômicos, mas na hora de colocar na conta o tamanho do custo do frete e o impacto do pedágio, dava R$2 milhões por mês. Aí perguntam, quem vai pagar essa diferença? Então nós não vamos para aí. E nem se diga que essas estradas dentro do Paraná são estradas duplicadas, são estradas de mão e contramão. São estradas poucos trechos foram duplicados depois do pedágio, menos de 100 quilômetros. A parte dupla que tem no Paraná, entre Maringá, Londrina, entre Curitiba, Ponta Grossa, e um trecho entre Cascavel e Toledo, um trecho lá perto de Foz do Iguaçu, foram duplicados no passado com recurso do Tesouro. Não foram Esses contratos no Paraná são passíveis de revisão ou é impossível? Olha, eu acredito que sim, porque você tem que promover um equilíbrio econômico-financeiro em dado momento. Aí precisa ter vontade política e a concessionária também tem que ceder. Ninguém quer perder, né? A concessionária ela não tem interesse, ela até topa fazer isso se falar em prorrogação de contrato. E prorrogação de contrato neste modelo não é possível, nós não podemos admitir, até mesmo porque nós estamos vendo leilões, licitações recentes num patamar muito aquém do que recebe hoje uma concessionária no Paraná. Conversávamos antes aqui no estúdio sobre aquela imagem clássica, e até comentei com o senhor, aquela imagem clássica de cada vez que você vai escoar a soja, na época da safra, ali março, abril, aquela estrada Curitiba-Paranaguá, dezenas, centenas de caminhões parados, quase 100 quilômetros, ou um pouco mais que isso, de engarrafamento. O senhor
comentou que esse engarrafamento passou de um lugar para o outro. Como é que é isso? Olha, há uma gestão no Porto de Paranaguá muito inteligente. Hoje o Porto implantou um controle de que o exportador ele só pode mandar a carga para o porto se o navio estiver atracado ou se ele tiver algum armazém, algum terminal para ele descarregar. Senão não manda porque ele não vai descarregar. Então acabou com as filas. E é inteligente isso, foi muito bem, o superintendente dos portos do Paraná soube fazer isso muito bem. No entanto, a fila foi para dentro, já era grande e ficou ainda maior. Hoje a espera de um navio médio é de 70 a 110 dias, então a média é 80 dias mais ou menos. Uma grande cooperativa do meu estado, a Coamo, a maior da América Latina, que tem terminal portuário, não conseguiu exportar a safra a totalidade pelo Porto de Paranaguá, mandou para carregar navios em Santos e mandou para o Porto de Rio Grande. Você imagina que é mais barato você colocar a soja, por exemplo, em cima de um caminhão, mandar do Paraná, vamos dizer, de Campo Mourão, 2.000 quilômetros ou próximo disso, até chegar no Porto de Rio Grande, é mais barato do que você mandar para Paranaguá, que está a 300, 400 quilômetros de Campo Mourão. Não tem lógica nenhuma. Né? Não tem lógica. E o que nós temos que olhar, Paulo? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Um navio, imaginemos nós somos um país agrícola, produz a commodity soja. Para produzir essa commodity, esse alimento, nós precisamos dar alimento a essa planta. E o alimento que nós damos a essa planta é o adubo, é o fertilizante. E a base do fertilizante é o NPK, é o fósforo, é o nitrogênio e é também o potássio. O potássio, nós trazemos a grande parte dele importado, vem lá do leste europeu, vem lá da Ucrânia e vem de navio. E chega no Porto de Paranaguá e enfrenta uma fila dessa. Então ele paga esse navio que fica atracado ali em média 90 dias, vamos dizer, para poder descarregar, ele deve pagar em torno de 3 milhões de dólares de demurge. Quem paga é a empresa que contratou, porque o navio está parado, não está produzindo e alguém tem que pagar a sua manutenção, a sua sobreestadia. E esse prejuízo vai para alguém. Quem paga é o Brasil. É o Brasil que paga isso. Aí você descarrega esse navio em Paranaguá, faz lá nas fábricas de fertilizante e mistura, e você precisa mandar para o Mato Grosso, porque Paranaguá chega a 60% do fertilizante consumido no Brasil, entra pelo Paranaguá. Você vai mandar para o Mato Grosso do Sul, para Goiás, para o interior todo do Paraná, e ele vai como? Ele vai de caminhão. Neste modal que é ineficiente pagando esse pedágio caro. Então, para nós produzirmos essa commodity soja, esse alimento soja, ele é muito caro, porque o navio paga o demurge, ele não tem uma ferrovia otimizada para mandar, então ele manda de caminhão, e quando volta a soja não é diferente. Então, o que nós estamos precisando? E aí temos até que enaltecer a presidente Dilma, que teve a coragem de enfrentar algumas questões dentro da infraestrutura nacional, de logísticas, como a questão dos portos. A gestão portuária sempre foi muito um tema muito delicado. Né? E a IMIP dos portos, nós que trabalhamos ela aqui no Congresso Nacional, nós vimos tanto que foi polêmico, né, e foi pesado conduzir isso, mas importante. Está agora aí os primeiros leilões por acontecer, mas desburocratizando e otimizando os portos. As ferrovias, o Paraná terá uma nova ferrovia que vai, eu tenho trabalhado muito nisso, inclusive sou autor de uma emenda dentro do PPA nesse sentido, é uma ferrovia que vai de Maracaju, no Mato Grosso, cortando todo o oeste do Paraná, entrando lá por Guaíra, chegando a Cascavel, de Cascavel a Guarapuava, vamos reotimizar a Ferroeste, porque é aquela situação da bitola estreita, né, que nós temos lá no Paraná, e vamos construir uma nova ferrovia até o Porto de Paranaguá, com um ramal até Pontal do Paraná. Porque a ferrovia que nós temos, que desce a Serra do Mar, é uma ferrovia da época do Império. Ela foi construída por D. Pedro, a picareta e enxadão. Você veja se isso é Brasil. Eu pensava que a utilização dela fosse só turística. Né? E não, porque se conhece bastante de fotos, ali filmes. Né? Toda a ligação ferroviária com o Porto de Paranaguá passa por essa ferrovia totalmente ineficiente. Agora nós vamos fazer uma nova ferrovia, já está bastante adiantado, os estudos, está no momento em que o IBAMA está fazendo as regras para o licenciamento, e a Universidade Federal do Paraná provavelmente será aquela que vai licenciar, fazer o licenciamento ambiental.
Veja, porque a ferrovia que nós temos lá, no modelo que foi também privatizado lá na década de 90, pela ALL, ela não otimiza e minimiza a ação do modal transporte rodoviário. Porque, como ela é um monopólio, o preço ele é estabelecido de acordo com o rodoviário. Então, não há competição. Então, hoje, para nós produzirmos, é muito caro. Ao ponto de que uma revista de circulação nacional, aí no mês de abril desse ano, fez um comparativo entre uma região produtora americana, uma região produtora argentina e uma região produtora ali de Mato Grosso, mesma distância dos portos, e mostrou que o Brasil perdeu só em 2011 180 bilhões de reais. Essa ferrovia de Maracaju a Paranaguá, ela está prevista num preço de 7,5 bilhões. Daria para fazer 20 ferrovias dessas. Agora, senador, o senhor também é um crítico ferrenho da burocracia que certamente abre brechas para a corrupção, né? O que nós podemos fazer, o que tem sido feito para combater isso aí? Olha, Paulo, eu acho que não tem nada mais importante nesse momento no Brasil do que a reforma política. E não é reforma de políticos, não. É reforma política, cuja reforma de políticos ela é uma consequência natural a partir daí. Aí você vai escolher vários pontos importantes. Nós vamos falar em unificação das eleições, vamos falar a questão de financiamento de campanha, vamos falar de voto obrigatório, vamos falar de voto distrital, vários pontos importantes. Mas vamos o senhor é a favor, por exemplo, do financiamento público? Perfeito. Vamos falar para que não haja nenhuma influência de empresas, de interesses de grandes corporações. Eu sou a favor, pode até ter, não público exclusivo. Eu sou a favor do financiamento público, mas pode ter doação de empresas privadas e de pessoas do setor privado. Mas sou a favor de criar um fundo para isso. E este fundo ser distribuído de forma igualitária. Porque o financiamento hoje ele já é público. Ele já é. O horário político na televisão, ele não sai de graça. O fundo partidário, é imposto nosso que está lá dentro, que mantém os partidos e assim por diante. Então, reforma política. Eu tenho dito que o cidadão brasileiro, para nós ajudarmos a mudar esse país, nós precisamos escolher os nossos representantes vocacionados a uma reforma política. Esta é uma solução para a educação, é uma solução, é uma consequência natural para a saúde e assim por diante. E aí vem, por que temos que fazer a reforma política? Porque esse Brasil ele é muito travado. O que eu escuto do setor produtivo e também na iniciativa privada, do quanto que se demoram para acontecer as coisas. Então, quanto mais difícil é para você alcançar um objetivo, para otimizar determinado setor, determinado projeto, determinada ação, por exemplo, determinada molécula que precisa ser inserida como defensivo agrícola, que vai ser menos nocivo à saúde do ser humano e que vai ter mais eficácia na produção agrícola, às vezes demora 10 anos para ser autorizada por um órgão governamental. Porque ela tem que passar pelo órgão da agricultura, né? O órgão ambiental, o órgão da saúde, 10 anos, e aí vem o quê? A hora que chega a liberar essa molécula, ela já está ineficiente. Isso tudo... Não existem leis para que se possa especificamente cobrar que esse trâmite seja feito da forma mais rápida possível? Olha, a obrigatoriedade ela está por si só pela eficiência da gestão, né? Então a sociedade ela cobra a eficiência da gestão de forma natural. O setor produtivo ele está presente dentro do governo, dentro do Congresso, para forçar isso a acontecer. Mas isso tudo acontece de tal forma no governo e acontece na iniciativa privada também. Você vai num cartório, você vai num banco, é toda uma burocracia excessiva. E quando tem muita dificuldade, aparece muita gente vendendo facilidade. E aí o Brasil, pegando esses pontos específicos necessários da reforma política, por exemplo, como financiamentos de campanha, e aí você pega mais a burocracia excessiva, aí você vê o tamanho da corrupção nesse país. É gigante. E quem paga essa conta toda? Paga a sociedade brasileira. Paga porque não tem a saúde que queria, não tem a educação que gostaria de ter, o que precisa ter, não tem a infraestrutura, ficou atrasado anos. E aí tem que enaltecer, né? Por exemplo, a postura da presidente Dilma, que está fazendo algo diferenciado, ao nível de você ter uma redução de carga tributária, que são as desonerações, chega perto de 100 bilhões, e esse é um indutor também de custo Brasil. Nós temos um dos impostos mais caros do mundo, aqui no Brasil, uma carga tributária das mais altas.
E, por um outro lado, está fazendo investimentos em infraestrutura pesado. Por exemplo, no Paraná serão perto de 3,5 bilhões de reais investidos somente em rodovias. E se entendeu em reuniões dentro do governo, e a ministra Gleisi que capitaneia isso, e muito bem, de que no Paraná não cabe mais pedágio. Então, as rodovias federais que estão lá devem ser os investimentos feitos de aporte direto do Tesouro. E em alguns outros estados ainda cabe pedágio, como o caso do Mato Grosso do Sul, porque não tem. Paraná é um absurdo. Senão você ingessa mais a economia do estado ainda. Então, toda essa questão tributária, burocracia, corrupção, falta da reforma política, modais ineficientes, portos ineficientes, ferrovias que não existem, rodovias pedagiadas caras, isso deixa o Brasil muito caro. Esses dias eu estava no estado do Mato Grosso, junto com o Blairo Maggi, e ele disse, olha, agora a nova expansão agrícola é na região do Araguaia, porque na região do Araguaia, na região de pastagens, a agricultura está entrando. Eu falei, quanto que está 1 hectare de terra lá? Ele falou, olha, Sérgio, há 10 anos atrás era R$300. É o VTN, valor da terra nua, né? R$300. Aí falou, eu comprei há algum tempo atrás, paguei 5 mil. Hoje é 15 mil. Eu falei, nossa, mas 15 mil reais o hectare, está quase 50 reais o alqueire, lá comparado ao Paraná, está bastante. Ele falou, sabe qual que é a diferença da terra do Mato Grosso e da terra do Paraná? Produtividade é a mesma, pouca coisa de diferente. É o custo para você colocar o alimento para a planta lá e o custo para você escoar. O valor de uma saca de milho hoje, no Paraná, o meu estado, está na média de 17, 18 reais. No Mato Grosso está 10, 8. É isso, por quê? Porque é o custo do frete. Então, tudo isso quem paga no final é o brasileiro. O cidadão, de alguma forma, e nós mandamos isso embora. Nós poderíamos manter os recursos do interior. Então, eu acho que, acredito muito nesse país, que é a 6ª maior economia do mundo, na produção agropecuária, na formação. Estamos melhorando muito. Quem nós éramos há algumas décadas atrás, importadores de alimentos, nós éramos aqueles que não tinham salário mínimo, que não tinham poder aquisitivo, que as pessoas não tinham bens e serviços, que não tinham qualidade de vida, que não comiam, não tinham comida. Melhorou muito o Brasil, mas nós temos que diminuir o custo interno. Senão, e a carga tributária? A carga tributária, nós temos 2 parâmetros aí que são importantes nós tratarmos. Nós temos que ir reduzindo devagar. Esse é o termo, a política de redução da carga tributária, como indutor do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e renda. E, por um outro lado, nós temos que ter um cuidado, porque essa carga tributária ela é também necessária para nós fazermos os investimentos para que o Brasil cresça. Então, não existe temos Estado totalitário. Divergências, desigualdades sociais importantes ainda a serem que temos que reduzir. E aí nós temos que ter o tributo para isso. Só que o cidadão ele não se importa em pagar o tributo. Agora ele quer ver o resultado disso, né? E o Brasil, essa coisa toda que é um país caro, e é fácil a gente comparar isso. Cidadãos brasileiros vão para a Europa, compram lá, vão na Disney, em Orlando, vão em Miami, compram lá, é mais barato, e vão ali no Paraguai, que é do lado de Foz do Iguaçu, que é o meu estado, ali o Paraná. Se você for lá num dia de semana, você vai encontrar lá algumas dezenas, 3, 4, 5 dezenas de milhares de brasileiros que estão lá comprando, gastando milhões e milhões de dólares lá no Paraguai. Comprando, por que estão comprando lá? O Paraguai é altamente produtivo, é capacitado? Não, lá é mais barato. E se o cidadão vai de carro, ele abastece lá também. Mas a questão dos eletrônicos, por exemplo, já tivemos uma redução razoável dos impostos que nos permite não comprar tanto assim mais no Paraguai. Né? Computadores, por exemplo. O computador é muito claro isso, né? Há menos de 10 anos atrás, nós montávamos os computadores com peças, né? Nós tínhamos as pessoas, o vizinho, o amigo, que ia lá, pegava, comprava as peças lá no Paraguai e vinha e montava na sua casa o computador. Hoje não, você compra numa loja de departamento e isso está bem, celulares, isso está bom hoje no Brasil. Mas hoje o eletroeletrônico e vestuários, se você chegar lá nesse exato momento, lá no Paraguai, você vai ver o que é de brasileiros aquilo. Então, porque o Brasil é caro.
Porque isso vem lá, principalmente do continente asiático, entra no navio que fica na fila, paga o pedágio, vai lá para o Paraguai e ainda assim é mais barato. Então nós temos muita coisa por trás disso. Lógico que os impostos são diferentes, não dá para comparar o Paraguai ao Brasil, é um estado de 6 milhões de habitantes que tem o PIB, que é 1/4 do PIB do Paraná. Então é um país uma competição diferente. Desigual, né? Mas só para a gente entender o tamanho dessa coisa que nós chamamos de custo Brasil. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Paulo. programa, mais uma vez. Obrigado. Cidadania conversou com o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.